Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje vamos... O que a gente vai estudar hoje mesmo? Resistência dos materiais sólidos, materiais mecânicos, torção, certo? E hoje, tubos de paredes finas, certo? E seções transversais fechadas. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim aqui para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva. Concluí, graças a Deus, né? Porque era o inferno. E agora estou no doutorado, porque eu sempre persigo a dor. E falando de dor, vamos começar. Ok, tubos de paredes finas. Não, tubos de parede fina com seções transversais fechadas. A gente fala disso aqui, geralmente são tubos não circulares, certo? Quando se especifica muito o tipo de tubo, é porque este geralmente não é circular. Certo? Esse tipo de componente é usado em construção, em estruturas leves. Certo? Aviões, por exemplo. E podem, leves, e podem sofrer, podem estar expostos à torção, certo? Podem estar expostos. E porra é essa, meu irmão? Isso é uma merda. E podem estar expostos à torção. Beleza. Então, hoje esse é o tipo de tubo que vamos analisar hoje. Além disso, meu Deus, além disso, estes tubos também podem apresentar seções transversais fechadas, que no caso seria as extremidades do tubo.
Por exemplo, tenho aqui certo? Tenho aqui o meu tubinho. E eu tenho aqui uma seção transversal fechada. Eu tenho aqui o centro do tubo, meu eixo X, certo? E em torno desse eixo eu tenho um torque aplicado. Torque, certo? Aqui é O no centro, certo? Eu vou ter também uma espessura dada por T, certo? Então o que geralmente isso aqui é um exemplo, né? Então um exemplo de um desse tipo de tubo. E como a gente pode perceber, percebe-se que o formato da seção transversal, né? O formato da seção transversal, ele, como eu falei, não é circular, mas o formato também não é claro, né? Provavelmente é um formato que eu posso utilizar para se adaptar ao espaço disponível para esse tubo. Então percebe-se que o formato é arbitrário, né? Pode depender de fatores como o espaço disponível para o componente. Certo? Vai depender disso aí. Uma das características de um tubo de parede fina, para esses casos, desse tipo de tubo, é a seção transversal constante. Apesar de arbitrária, de um formato muitas vezes não usual, esse formato é o mesmo ao longo do seu comprimento. Então é constante. Porém, a espessura
T pode ser variável também. E aí, o que eu vou ter? Bom, peraí. Dessa forma, assumindo o que a gente assumiu lá no começo, assumindo uma tensão de cisalhamento uniformemente distribuída, pela espessura do tubo, pode-se calcular a tensão média em qualquer ponto desse tubo, certo? Em qualquer ponto do tubo. Isso. E existe um ponto importante aqui. Isso é possível. Isso é possível em estruturas de paredes finas. Tá? Beleza. Então tá. Fluxo de cisalhamento. Então, temos aqui o nosso eixo peculiar. Nosso tubo, quer dizer, não é eixo não, é tubo. Esse tubo, ele tem certo? E aí eu vou ter uma espessura. Aqui. E
Não, opa. Aqui o meu eixo X. Certo? Vamos analisar agora a coisa mais... como é que eu posso dizer? Mais elaborada. Então, beleza. Basicamente o mesmo tubo do outro desenho. Vamos aqui redesenhar ele mais bonitinho. Então temos aqui o torque, T, certo? Certo? Temos aqui o torque, temos a espessura T, a gente já definiu, e vamos ter também, vamos fazer uma análise de um elemento infinitesimal nesse eixo, certo? Este elemento ele vai ter aqui uma distância S, ao mesmo tempo essa distância aqui a gente vai chamar ela de dx. Então já podemos aí fazer algumas verificações. Ok, vamos embora. Então, vamos pegar esse elemento. Vamos pegar este elemento e desenhá-lo aqui, certo? Então, temos aqui o elemento. Beleza, temos aqui o elemento. A gente sabe que ele está meio distorcido aqui. Então, aqui eu vou ter S.
Aqui eu vou ter dx. dx. Beleza. Aqui eu vou ter um ponto. Aqui eu vou ter um ponto. Aqui eu chamarei de A. Aqui eu vou chamar de B. Certo? Ok. Eu fiz bem grosseiro para ficar claro, mas a gente tem aqui diferentes espessuras. Por exemplo, aqui eu vou ter uma espessura, vamos chamá-las de TA. De modo análogo, aqui eu vou ter também uma espessura diferente e vamos chamá-la de TB. Ok, a gente também vai ter as tensões de cisalhamento, né? Aqui. Aqui a tensão de cisalhamento, 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 tensão de cisalhamento. Certo? Então vamos ter aqui nossas tensões, que aqui eu também vou ter, né? É muito burro, viu, meu irmão? Puta que pariu. TA, tal A, tal B, os cisalhamentos em diferentes pontos. Beleza, vamos a fundo nisso. Então, observando um elemento, desse tubo, nota-se as diferentes espessuras, 2 Fs, isso aí. TA e TB, certo? Nota-se diferentes espessuras TA e TB. Estas, devido ao torque T que eu escrevi ali, devido ao torque T, geram tensões de cisalhamento. Estão expostas estas devido ao torque T, são expostas a tensões de cisalhamento e cisalhamento tal A e tal B, respectivamente.
certo? Beleza. Um detalhe importante é que essas tensões de cisalhamento é que tal A e tal B também agem nas laterais, também agem ao longo da direção longitudinal do tubo. Do tubo, certo? Então tá agindo nessas regiões. Diferente dessa região que a gente vê, onde eu tenho TA e TB, nas laterais TA e TB se mantêm. A diferença é que nessa região, né, longitudinal, né, nas laterais, a espessura é constante. Certo. Beleza, vamos trazer esse desenho pra cá. E vamos fazer ele numa versão mais simplória, certo? Certo, vamos apagar isso aqui. Ok, papapá, papapá. Pronto. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer? Vamos então pegar uma seção ainda menor. Aqui.
Beleza. Temos aqui um elementozinho infinitesimal deste elemento, certo? Qual seria a distância aqui? Aqui também vai, aqui diferente desse vai ser ds. ds. Aqui a gente já sabe, é dx. Eita, começou. Parkinson. Aqui a gente já sabe que é dx. E aqui, bom, aqui é t, certo? É uma espessura, uma dada espessura t, certo? Dentro eu vou ter também cisalhamentos, certo? Aqui cisalhamento aqui e cisalhamento aqui também, certo? Que será dado por tal médio, certo? Beleza. Então a gente pode escrever baseado nisso aqui. Eu sei que tal é uma força pela área, né? Então, usando tudo essas definições infinitesimais, né? Eu posso escrever tal A é igual a força em A vezes área em A. Seria força em A vezes TA dx. De forma análoga, tal B é igual a FA área em B, ou FB dividido pela área em B, que é igual ao que? FB dividido por TB dx. Opa! Temos aqui algo que podemos trabalhar. Certo? Considerando que o equilíbrio do sistema requer uma igualdade de forças, porém em direções opostas,
a gente vai obter o quê? Que tal A vezes TA é igual, vamos botar o A maiúsculo mesmo, né? É igual a tal B vezes TB, certo? Em direções opostas. O que isso significa? Certo? Que o produto da tensão de cisalhamento pelo cisalhamento qual? Longitudinal médio certo? Pela espessura pela espessura do tubo será igual em qualquer ponto da seção transversal do tubo. É isso que essa definição acima está dizendo. Transversal do tubo. Isso a gente chama de fluxo de cisalhamento. Certo? Fluxo de cisalhamento, que pode ser meu Deus, que pode ser descrito por que é igual a tal, um valor médio, o valor médio, vezes T, que é a espessura. Tá aqui a espessura.
Beleza. O fluxo de cisalhamento, ele, como a gente vai ver, o fluxo de cisalhamento é constante. Veja, o fluxo de cisalhamento não é o cisalhamento, certo? É o fluxo. É constante. Eita, é constante, é isso aí, isso aí. Né? Ao longo da seção transversal. Na seção transversal. Então veja, eu tenho igualdade de forças, o fluxo de cisalhamento é constante na seção transversal. Alguém vai variar aí. E a gente viu que a espessura pode variar, certo? Dessa forma, a tensão de cisalhamento média será maior, certo? Quando eu vou no ponto em que eu tenho a menor espessura. No ponto do tubo onde se encontra a menor espessura, né? Beleza. Então vamos considerar o nosso elementozinho. Vamos pegar ele aqui, copy, pastel e vamos colocá-lo aqui. Isso, beleza. Beleza. O que a gente pode tirar disso aqui? Vamos prestar atenção numa coisinha, certo? Aqui, certo? Temos aqui uma área. O que é isso aqui? Isso aqui é dA, certo? Por que dA? Porque um lado é T, o outro lado é ds. Beleza. Então temos um cisalhamento médio nessa área.
que é que a gente pode deduzir, certo? Analisando o elemento infinitesimal, observa-se que eu tenho uma área dA igual a TdS e eu tenho o meu cisalhamento médio agindo nessa área. Então, como a gente viu, o cisalhamento médio aqui vai ser dado pelo quê? É uma área infinitesimal, eu vou ter uma força e a minha área é dA. Tenho dF, né? T, ds, certo? Ok. Passam para o lado, né? Tal T ds é igual ao que? df. Isso aqui me diz que aqui é tal médio, certo? Tal vezes T é o que? Fluxo. Então Q ds é igual a df. Logo, Q, o fluxo de cisalhamento, é a derivada da força pela derivada da lateral, da espessura não, da largura, né? Da largura do elemento. O que isso significa? A definição acima estabelece o fluxo de cisalhamento constante na área da seção transversal é, na verdade, uma medida de força por unidade de comprimento ao longo da área da seção transversal do tubo. Estabelece que o fluxo de cisalhamento é também uma medida da força por unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Na seção transversal.
transversal. Lembrando que o fluxo de cisalhamento ele é constante nessa seção. Tem um aspecto interessante desse desse tipo de cisalhamento, desse tipo de estrutura. Certo? Vou desenhar aqui o nosso elemento de novo. E vou ressaltar o elemento inteiro, certo? Temos aqui, ó, uma parede, outra, certo? Pelo menos as partes que são visíveis eu vou deixar rachurado, certo? Beleza. Temos aqui as partes visíveis e o resto é invisíveis. Certo, aqui ó, ok. O ponto aqui que é interessante aqui, a tensão ela tá na parede longitudinal, né, axial, a parede aqui na seção transversal. Temos uma tensão, mas observa-se que não há não tensionado. E embaixo também, né? Não tensionado, ou seja, a área não tensionada. Um detalhe interessante é que as faces superior e inferior do tubo, ou seja, da parte externa e interna, né? As faces externa e interna do tubo de paredes finas não está exposto à tensão. Há tensões de cisalhamento.
certo? Essas regiões elas não estão expostas à tensão. Eu só vou ter tensão aqui na direção do tubo e na área transversal, na seção transversal, certo? Então, estas são as únicas tensões que agem no tubo, certo? Então eu tenho faces livres de tensão nessa região. Dessa forma, ao aplicar o torque, né? Ao aplicar o torque, as tensões de cisalhamento, não, espera, o fluxo de cisalhamento e a tensão média de cisalhamento estarão sempre tangencialmente à parede do tubo, de forma a contribuir para o próprio torque. Estarão sempre tangencialmente à parede do tubo. Assim, contribuem para o torque resultante, certo? T. Certo? Então, aqui, tal linha igual a tal duas linhas. Que é igual a 0. Então, as bordas superior e inferior estão livres de tensão. É isso. Uma horinha de vídeo. Just in time. Acho que no próximo vídeo a gente mata esse tópico. Um tipo especial de tubo. E é isso. Vimos aí tubos de paredes finas, geralmente aplicados em estruturas leves, né? É um tubo que tem ali
tensões uniformes na sua seção transversal, constantes, mas variações de espessura ao longo dessa seção transversal, que vou ter ali uma variação de fluxo de cisalhamento. Não, cisalhamento não, cisalhamento é constante. Eu vou ter uma variação nas tensões de cisalhamento nessas regiões onde eu tenho variação de espessura, né? O meu fluxo de cisalhamento ele permanece constante também. Então, a tensão média vai ser alta onde a minha espessura é menor, que é o ponto crítico desse tipo de tubo, né? No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes sobre a tensão de cisalhamento média. Certo? Seus pífios! Vazem daqui! Nos vemos na próxima sessão de tortura acadêmica. Até lá!